Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite para todos. Satisfação revê-los por aqui. Hoje uma noite especial com um encontro incrível em que nós vamos ouvir aqui, ter a oportunidade de trazer a Márcia, a doutora Márcia Valdívia, para falar para a gente um pouco do artigo dela de conclusão do curso de Psicanálise Clínica. Nessa oportunidade, ela vai contar para a gente do artigo que ela construiu sobre o corpo como palco do sofrimento psíquico, reflexões sobre os distúrbios alimentares, um breve olhar sobre a anorexia e a bulimia. Na verdade, um estudo interessantíssimo, uma escrita muito rica, mas eu vou deixar que ela compartilhe, que ela venha, que ela participe com a gente, que ela traga essa mensagem para todos nós, porque, sem dúvida, depois de uma jornada tão importante, de um momento tão importante, que é a jornada em psicanálise, a gente consegue perceber que estar nesse momento, participar desse momento, é uma das coisas mais importantes para nós psicanalistas, que é quando a gente vai percebendo que parte dessa jornada, que não acaba agora, ela é só um processo, é só mais um marco desse processo da formação do psicanalista, mas que parte dessa jornada, ela é muito importante para todos nós, e esse momento é um desses momentos que a gente celebra, não só para conhecer um pouco das contribuições que a doutora Márcia traz para nós no campo do saber psicanalítico, no campo da teoria psicanalítica, mas também o que ela traz para a gente a partir da sua própria perspectiva, do teu próprio olhar, do teu próprio fazer clínico. Vamos ouvi-la, doutora Márcia, seja muito bem-vinda, satisfação recebê-la, que alegria estar aqui. Primeiramente é isso, eu queria te parabenizar por esse momento único, especial. Imagino o quanto chegar até aqui não é fácil, o quanto não foi fácil, muito tempo de dedicação, de estudo, são meses a fio estudando, se dedicando, mas que bom. Percebo que parece que para você fez muito sentido, e a partir da leitura da tua apresentação eu percebi que fez mais ainda. Eu queria te passar a palavra também para que você possa, dentro desse processo, contar um pouquinho para a gente aí do teu trabalho, do teu artigo de conclusão, e contar um pouco das tuas contribuições para o campo aí do saber psicanalítico. Boa noite a todos. É com uma imensa alegria que eu estou aqui nessa etapa. Eu quero agradecer imensamente ao Instituto Alonso, a você, Alexandre, pela oportunidade, pelo acolhimento, e aos colegas que estiveram comigo durante o curso. É um momento de avaliação, e eu sempre digo para os meus alunos que o momento de avaliação também é de aprendizagem. Então, eu peço desculpas pelos equívocos, pelas faltas, pelas falhas. Eu ainda estou na aprendizagem e sei que ela vai ser contínua. Eu estou bem feliz mesmo, com o coração quentinho e bastante feliz por tudo. Que bom saber disso. Não, a gente também, eu acho que, como psicanalista, nessa oportunidade de acompanhá-los e como tive a oportunidade de te acompanhar nessa trajetória, eu também percebo a mesma coisa. A gente fica com o coração quentinho também de ver essa conquista, de ver colegas comprometidos, sérios, dedicados à psicanálise, interessados numa prática séria realmente da psicanálise. Então, você está de parabéns, mas eu não vou roubar o palco é teu, hoje a noite é tua. Vamos deixar que você compartilhe com a gente um pouco desse estudo que é incrível. E aí eu queria aproveitar, pessoal, e comentar que depois desse nosso encontro, a gente, um dos próximos pontos, uma das próximas etapas, nós vamos compartilhar o artigo da doutora Márcia também na nossa revista de psicanálise. Então fica aí o convite para todos que estiverem interessados de conhecer um pouco mais em profundidade o trabalho da doutora Márcia, que leiam, que estudem, que se interessem, porque ela faz uma interseção belíssima entre psicanálise, corpo, sofrimento psíquico, e vai falar sobre questões tão importantes e comuns que aparecem durante os nossos atendimentos clínicos. Muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Vou voltar aqui à apresentação. Deixa eu ver aqui. Tá, perfeito. Bom, então eu vou começar. Posso? Muito bem, quando você quiser. Vamos lá. Eu vou, então, trazer a apresentação do meu artigo, O Corpo como Palco do Sofrimento Psíquico,
reflexões sobre os distúrbios alimentares, um breve olhar sobre a anorexia e a bulimia. Se trata de um artigo de revisão bibliográfica, porque o que dá fundamento ao método psicanalítico é a situação analítica e a praxis clínica, isso ali com os atendimentos. Isso ainda não é possível nessa etapa de formação, que eu estou ainda passando por ela. Então, são apenas reflexões, onde eu vou articular as obras do Freud e Winnicott com outros autores diante aí desse tema de distúrbios alimentares. É um breve olhar mesmo, porque assim, a questão da anorexia e da bulimia é só ir para puxar prosa, para dar conexão, para fazer o diálogo, até porque eu pensei esses dois distúrbios que são os mais comuns, segundo as pesquisas estatísticas, além da compulsão alimentar. Eu escolhi o tema porque eu sou historiadora, e os meus trabalhos em história estão ligados a corpo, à história da beleza, à história da feiura, e também porque eu tenho uma ligação com a dança, então fazia sentido para mim estudar o corpo. E o corpo, como o palco do sofrimento psíquico, já pensando um pouco aí no título, ele vem de forma proposital essa palavra palco, no sentido que o palco é aquele que traz em cena, vem em cena ali o que foi elaborado nos bastidores. Então, pensando no teatro, é a reapresentação de algo que foi elaborado nos bastidores. Pensando nesses bastidores como o inconsciente e o corpo, então, o corpo humano, como ali a expressão dos sintomas. Aqui no slide 2, fazer só apenas um comentário, que o Freud, ele demonstra em suas obras, entre elas O Mal-Estar na Civilização, que desde o início da vida o ser humano ele precisa lidar com pressões internas, além das externas. Então, nas internas, temos as exigências do id, do superego, este formado mais ou menos a partir do 5º ano de vida, e as exigências externas, elas se iniciam ali no nosso ambiente familiar. Aqui, nesse slide 2, é só para a gente ter uma ilustração, não é nada, não vou aprofundar nada, a respeito daquilo que o Freud chamou de aparelho psíquico, que é referente à mente, mas não é a mente o órgão cérebro. Então, Freud, na primeira tópica, que ele constrói em 1915, ele coloca que o aparelho psíquico, esse nosso lado mental, ele é dividido em consciente, pré-consciente e inconsciente. E aí ele faz, depois, somente na década de 20, 1925, se eu não me engano, eu não estou conseguindo ver o slide aqui grande, se puder aumentar, 23. Ele cria a segunda tópica, explicando que nós também temos o nosso ego, que é a nossa expressão com a realidade, o nosso id e o nosso superego. Veja que está um espaço de tempo de 15 a 23, então, durante todo esse tempo, há várias elaborações que o Freud ele vai elaborando a sua metapsicologia, a sua teoria. É muito importante ver que na segunda tópica nós falamos do modelo estrutural. A primeira tópica fala do topográfico, onde ele divide em consciente, pré-consciente e inconsciente, e já no modelo estrutural, ele fala a respeito das camadas, ali das instâncias psíquicas do ser humano. E essas instâncias psíquicas, elas estão em movimento. O aparelho psíquico ele é muito vivo, ele está em movimento. Nós nos relacionamos com a realidade e também com o nosso interior. E dentro da sua teoria, ele colocou uma coisa muito legal, que faz todo sentido para a gente explicar depois os sintomas, que é o modelo econômico. É o quanto da energia psíquica, o quanto de pulsão é investido em cada uma dessas instâncias. E isso faz com que fala muito do nosso desejo, de onde nós jogamos, de onde nós direcionamos para um objeto os nossos desejos. E a saber que esses desejos, eles são aqueles que regem como maestro os nossos afetos.
todo ser humano, ele nasce em uma família. Então, vamos pensar um pouco a nossa realidade, o mundo externo. Então, todo ser humano, ele nasce em uma família inserida em um contexto sócio-histórico, que tem ali os seus aspectos culturais. E é importante frisar porque o sujeito, ele vai aparecer na clínica, não ali como um bebê, mas ele vai aparecer ali na clínica, provavelmente um adulto, tá? Eu vou pensar assim, numa situação real ou um adolescente com tal possível distúrbio alimentar, e ele já vem influenciado por questões culturais que vêm desde a família, que vão assim padronizar a vida social daquele indivíduo. Ainda mais quando se fala de alimentação, porque a alimentação, ela é um aspecto também cultural muito ligado à questão das tradições de consumo, a questão industrial, a questão capitalista. Nós somos muito influenciados para adquirir gostos, para ter desejos, necessidades, e isso também tem a ligação com a comida. E existe essas consequências dessa alimentação que é cultural no corpo, que também pretende ser padronizado. Então, isso eu estou falando das coisas externas do indivíduo. Então, você chegou na clínica ali. E aí faz todo sentido olhar para o corpo e a cultura no corpo, que foi a primeira parte ali do meu artigo, onde eu vou discutir nessas questões externas. O Freud, ele também se preocupou com esses aspectos culturais e ou civilizatórios que geram sensações e sentimentos, inclusive de mal-estar, de bem-estar também, mas inclusive de mal-estar. O quanto que a sociedade ela molda e faz o indivíduo ser assim como se abduzido, arrebatado a determinados hábitos, usos e costumes. Acontece que a psicanálise ela consegue compreender o corpo além das esferas biológicas, sociais e culturais. E é muito interessante que a psicanálise também faz conexão com essas questões da biologia, da sociedade, da cultura. Mas aqui a gente vai centrar um pouco mais nessa questão interior, ali do aparelho psíquico, onde eu mostrei aquelas tópicas. O corpo humano, ele dá materialidade ao indivíduo e atua junto com o aparelho psíquico desde do nosso nascimento. Desde o nascimento do indivíduo, vai se desenvolvendo ao mesmo tempo esse corpo biológico e esse aparelho psíquico. Isso no nosso primeiro núcleo social, que é a família. É importante, então, trazer para a discussão corpo e psicanálise, que é o segundo momento aí do meu artigo. Porque lá nos trabalhos do Freud, desde o início, o Freud ele se preocupou em trazer os conflitos da mente manifestos ali no corpo das histéricas. Deixa eu ver se eu pulei aqui direitinho o meu slide. Pulei. Aqui falando dessa relação, dessa manifestação, desse desconforto psíquico no corpo, o Freud fala de traumas onde eles estão estruturados ali, onde eles nos atravessam e atravessam o nosso aparelho psíquico. Então, falando sobre a histeria e falando sobre as histéricas, o Freud diz: designamos como traumas psíquicos as vivências que desencadearam, o afeto original e cuja excitação foi depois convertida em fenômeno somático. E como sintomas histéricos de origem traumática, as manifestações patológicas assim produzidas. Então fica em cena, lembrando que em cena a cena vem para o palco, lembrando que o palco é o corpo, as manifestações emocionais. Nesse corpo biológico, que essas manifestações de sentimentos, sensações, traumas, eles vêm do aparelho psíquico, num material lá do nosso inconsciente, que são os bastidores. Eu percebi como que Freud ele esclarece a intensa relação entre corpo, soma, palavra soma,
e o aparelho psíquico, que é chamado de psique. E a interferência entre esses ambos elementos, corpo, soma e aparelho psíquico, psique, um interage no outro, e aí tem a questão da produção do sintoma. Ainda se tratando das histéricas, que foram as primeiras pessoas, os primeiros corpos que o Freud botou em cena literalmente ali nos seus estudos, não só ele como os seus pares, ele vai dizer sobre os sintomas o seguinte: o sintoma não pode se produzir sem alguma complacência somática que é proporcionada por um evento normal ou patológico num órgão ou ligado a ele. Em todas as psiconeuroses, os eventos psíquicos são os mesmos por um bom trecho. Apenas depois entra em consideração a complacência somática, que proporciona aos eventos psíquicos inconscientes uma escapatória para o âmbito físico. Quando não há esse fator, surge algo diferente de um sintoma histérico, mas ainda aparentado a ele, uma fobia, digamos, ou uma ideia obsessiva, em suma, um sintoma psíquico. Então, pensa bem nessas palavrinhas, tá? Fobia, obsessão, porque depois eu vou discutir um pouquinho a respeito disso. Com as leituras e as abordagens sobre as doenças psicossomáticas, eu fiquei assim bem de olho nelas, embora é um terreno que eu estou assim pisando com bastante cuidado ainda, mas a psicossomática ela me faz muito sentido para mim, ainda mais quando se fala em distúrbios alimentares, como é o caso da bulimia e da anorexia. Só para a gente entender, aqui eu preciso ler esse daqui. A anorexia, também conhecida como anorexia nervosa, é caracterizada pelo desejo exacerbado e incontrolável de emagrecer, a ponto de chegar a uma magreza excessiva, julgada pela pessoa como padrão de beleza. Já a bulimia, também chamada de bulimia nervosa, caracteriza-se por episódios recorrentes e incontroláveis da ingestão de grandes quantidades de alimentos, seguidos de indução de vômitos, uso de laxantes, diuréticos, práticas de jejuns prolongados e práticas exaustivas de atividade física para evitar ganho de peso. É notável que, em ambos os casos, esses comportamentos são desenvolvidos por muitos indivíduos mediante o medo de engordar, o qual se inicia através de uma ideia obsessiva de manter o corpo magro, considerado esbelto, para atender padrões corporais julgados belos. Quando a gente fala de beleza, de padrão de beleza, a gente está falando das pressões externas. Mas aqui, quando a gente está falando aqui desse comportamento, quando a gente está falando esse desejo exacerbado, a gente pode ver uma possível neurose. Então, há uma obsessão pelo corpo magro, o medo de engordar, né, uma fobia. Inclusive, nós temos na nossa sociedade a gordofobia, que é uma coisa muito séria. E a compulsão. Há uma repetição de padrões, tanto nos bulímicos, nos pacientes bulímicos, nas pessoas que têm a bulimia, quanto do pessoal da anorexia. Então, assim, por exemplo, a bulimia, como, aí depois eu faço um expurgo, vomito, tomo remédio, malho, crio uma louca. E na anorexia, ela é até mais uma distorção da questão da sua própria imagem com o espelho e os padrões normativos. A gente sabe que com o Freud e com o estudo das neuroses, ele fala que as neuroses elas estão relacionadas à sexualidade. E a sexualidade, ela tem total conexão com o corpo. Mas é muito importante a gente destacar aqui que a sexualidade na psicanálise ela não está limitada ao ato sexual em si, aos genitais, mas também a experiências psíquicas do inconsciente diante de um corpo todo erógeno, desde a infância. Inclusive, nós temos as etapas psicossexuais que o Freud coloca aqui desde bebezinho. Nosso corpo, ele já passa pelo processo de ser erógeno. Então, nas fases oral, anal, fálica, latente e genital. Deixa eu ver aqui, estou no slide 6. Então, aqui,
a gente vai, então, já que a gente está falando de alimentação, estamos falando, né, dos distúrbios alimentares, nós precisamos prestar atenção aqui numa coisa. O primeiro órgão a surgir como zona erógena, então ela está com uma primeira fase ali das etapas psicossexuais. A fazer exigências libidinais à mente, então o corpo fazendo as exigências libidinais à mente, é da época do nascimento em diante, a boca. Primeiramente, é natural essa satisfação está a serviço da autopreservação mediante a nutrição. Mas a fisiologia não deve ser confundida com a psicologia. A obstinada persistência do bebê em sugar da prova em estágio precoce de uma necessidade de satisfação, que, embora se origine na ingestão da nutrição e seja por ela instigada, esforça-se, todavia, por obter prazer, independente da nutrição. Para essa abordagem, então, dos distúrbios alimentares, a fase oral ela é bem importante a gente estudar, perceber, embora não se trate aqui esse trabalho especificamente dessa fase. Então, para quem quiser saber, essa fase oral é quando o bebê está entre os seus 0 a 2 anos, aproximadamente. É muito importante também a gente lembrar que essas fases, elas não são assim lineares, tão nítidas, né? Então, de 0 a 2, a pessoa vai estar com a fase oral, depois ela vai passar para outra fase. Não, não é. A vida humana ela é cheia de impermanências, incompletudes, né? Divergências, enfim. Não é tão nítido, tão claro. E uma outra coisa muito importante também, que é uma coisa que acontece com o bebê e que faz sentido para a nossa saúde física e mental. Márcia, parece que a sua conexão travou uns minutinhos e a tua voz desapareceu. Pessoal, vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver se a Márcia consegue restabelecer a conexão dela. Caiu, né? Deu uma leve quedinha. Se você puder voltar um pouquinho a sua fala, inclusive porque seu microfone ficou mudo uns minutinhos, mas parece que voltou agora. Voltou? Voltou. Tá, então deixa eu ver onde eu vou para cá agora. Apresentar de novo, né? Eu apresento aqui. Você. Tá. Aí. Você acha que é para eu voltar de onde? Não, só teve uma fala que você estava concluindo algum pensamento, se você quiser retomar, senão fique à vontade para seguir a sua apresentação. Deixa eu colocar aqui para eu ver melhor. Então, só retomando por conta da queda, dizendo que, então, como nós estamos falando de distúrbios alimentares, falando de alimentação, da ingestão, essa fase oral, ela é importante a gente estar olhando ela, e aí eu vou ler aqui novamente o que coloca o Freud, né? Falando que o primeiro órgão a surgir como zona erógena e a fazer exigências libidinais à mente é da época do nascimento em diante, a boca. Primeiramente, é natural essa satisfação está a serviço da autopreservação mediante a nutrição, mas a fisiologia não deve ser confundida com a psicologia. A obstinada persistência do bebê em sugar da prova em estágio precoce de uma necessidade de satisfação que, embora se origine na ingestão da nutrição e seja por ela instigada, esforça-se, todavia, por obter prazer independente da nutrição. Então, para essa abordagem, é importante ver a questão da fase oral. Disse que essas fases não são lineares, assim, de uma passa para outra, de forma tão nítida, de forma tão clara, da oral vai para anal. O ser humano ele é contraditório, o ser humano ele tem suas ambivalências, enfim. E uma coisa bem importante que deve nos acompanhar para uma boa saúde é algo que os bebês também devem fazer, que é dormir e se alimentar. Então, quem não dorme bem, não se alimenta bem, uma coisa se relaciona à outra, e geralmente as pessoas que têm distúrbios alimentares também têm distúrbios no sono. Então, os bebês têm muito já a nos ensinar desde o início da vida, né, do ser humano.
Então, assim, na fase oral, já lá na infância, então nesse período aí de 0 a 2 anos, o indivíduo ele vai ter experiência com a realidade interna e externa perante o corpo do outro, que é a figura materna. Quando eu falar de figura materna ou usar a palavra mãe, eu vou estar falando da pessoa que desempenha essa função. Não é necessariamente ser a mãe biológica ali da criança. É importante dizer que a formação psíquica, ela perpassa o corpo do outro, no caso aqui a figura materna, e pela oralidade, no ato da amamentação ou da alimentação, né? Tem crianças que vão tomar uma mamadeira, que um mamaram no peito, então vamos pensar a amamentação como sentido de alimentação. E aí, a percepção corpórea do bebê, a nossa percepção corpórea, vem também daquele cuidado, daquele que cuida de nós, que cuidou do bebê. E aí é importante a gente aqui... Alexandre, põe grande para eu... consegui já. É importante a gente pensar aqui que o bebê lactante ainda não separa seu eu de um mundo exterior como fonte das sensações que lhe sobrevêm. Ele pensa que ele e a mãe é um só. Até porque era o cordão umbilical. Aprende a fazê-lo aos poucos, em resposta a estímulos diversos. Deve impressioná-lo muito que várias das fontes de excitação, em que depois reconhecerá órgãos do seu corpo, possam enviar-lhe sensações a qualquer momento, enquanto outras, entre elas a mais desejada, o peito materno, furtam-se temporariamente a ele e são trazidas apenas por um grito, requisitando ajuda. É importante aí a gente ver a ideia do amparo também, do colo, onde a gente vai se moldando no soma e também na psique. Aqui, o Freud, nesse trecho aí que eu li, ele faz uma conexão com o Winnicott, que eu vou conversar daqui a pouco sobre esse psicanalista, que também era pediatra. O Freud e o Winnicott, eles dialogam no seguinte sentido, porque assim, nos primeiros meses de vida, o ser humano ele começa a desenvolver uma relação com o alimento e com a constituição do seu eu, do seu ego. Aquela parte ali da segunda tópica freudiana que está relacionado à realidade, à vida, aquilo que a gente vê. Aí tem um trecho aqui bem interessante, que já é do Winnicott dialogando com o Freud, essa relação aí, alimentação e o corpo do outro, mãe e bebê, ou a figura materna e bebê. A mãe suficientemente boa, não necessariamente a própria mãe do bebê, é aquela que efetua uma adaptação ativa às necessidades do bebê. Uma adaptação que diminui gradativamente, segundo a crescente capacidade do bebê, em aquilatar o fracasso da adaptação e em tolerar os resultados da frustração. Desde o nascimento, portanto, o ser humano está envolvido com o problema da relação entre aquilo que é objetivamente percebido e aquilo que é subjetivamente concebido. Aqui é assim, o pulo do gato para a gente entender que há coisas na realidade que são dadas, mas a nossa percepção ela é subjetiva, ela é muito particular, ela é muito individual. E todo o nosso aparelho psíquico ele é muito particular, ele é muito específico, ele é todo formado das suas subjetividades, apesar da realidade. E quando a gente fala de um corpo belo, por exemplo, da pessoa que vai entrar ali na clínica, ela está ali com esse distúrbio porque está tudo em conflito, inclusive a sua própria percepção de si mesmo e diante da realidade, e está pressionada mediante as exigências da realidade e também das suas exigências do seu aparelho psíquico. É importante esclarecer também o significado da suficiência materna, que o Winnicott coloca muito, né? A mãe suficientemente boa diante do bebê, para que esse, então, forme a sua estrutura egóica, o seu ego, de forma fortalecida. É importante saber que essa mãe, ela também precisa se ausentar. E o bebê, ele precisa suportar, ele precisa lidar com essa falta.
E o Freud, ele alerta que o ego, né, o nosso reconhecimento como eu, é, antes de tudo, um ego corporal. Porque é com o corpo mesmo que a gente vai e enfrenta a vida, o nosso aparelho psíquico e o nosso corpo, a nossa psique e o nosso soma. Por isso que o ego, ele é chamado, inclusive, ali a estrutura de superfície. Porque ele faz essa ponte com o nosso interior, pré-consciente e inconsciente, e também com a realidade. Então, a figura materna atende às necessidades fisiológicas e também afetivas, emocionais do bebê com o seu próprio corpo. Então, o seio, né, a mamadeira, ali, o alimento, o colo, a voz, a pele, o cheiro, o olhar. Então, esses 5 sentidos, eles são fundamentais para as questões referentes aos afetos, a questão referente ao corpo. Nessa relação com o outro, o bebê indivíduo inicia a estrutura do seu corpo psicanalítico, ou seja, aquele onde o sujeito, o indivíduo, ele elabora a sua simbolização, as suas representações sobre si mesmo. Ele vai aprimorando os 5 sentidos. A visão, ela é, quando se fala de corpo, o visual, e ainda mais a gente numa sociedade tão iconográfica, tão imagética, o sentido que, né, das pessoas adultas é o que mais chama ali a sua atenção. E essa simbolização, essas representações, elas são, então, expressas através da diversidade de linguagens, que são muito subjetivas e que vêm ali do inconsciente. Aqui um pouquinho sobre o corpo psicanalítico e o porquê de usar essa expressão e o porquê disso. Está claro que encontramos nas manifestações objetivas do corpo biológico as ressonâncias desse outro corpo, portador de múltiplos sentidos e significações em função desse cenário fantasmático, da imaginação, tá? Da imaginação, das fantasias. Então, essa aqui, a professora Marilena, ela está falando aqui, quando ela fala, está claro que encontramos nas manifestações objetivas do corpo biológico as ressonâncias desse outro corpo, ela está falando do corpo psicanalítico. Então, esse corpo psicanalítico é portador de múltiplos sentidos e significações em função desse cenário fantasmático, imaginário, fantasioso. E é isso que faz do corpo biológico um corpo linguagem, aberto à abordagem psicanalítica. Enquanto o corpo biológico obedece às leis da distribuição anatômica dos órgãos e dos sistemas funcionais, constituindo-se um todo em funcionamento, isto é, em um organismo, o corpo psicanalítico obedece às leis do desejo inconsciente, aquele maestro ali dos afetos, constituindo um todo em funcionamento coerente com a história do sujeito, ou seja, com a vida do sujeito. Portanto, o corpo psicanalítico é a representação que o indivíduo faz de si mesmo. E ele é derivado do psique e do soma. O corpo físico, o soma, é o lugar onde o indivíduo nasce e pode obter satisfações ou não das suas pulsões. É pelo corpo, pelo soma, que perpassam sentimentos, sensações, emoções que vão dar prazer ou desprazer, satisfação ou insatisfações. Isso desde o bebê, desde lá do recém-nascido. É importante considerar a relação objetal que a criança tem consigo e com a figura materna. O objeto aqui é de onde são direcionadas as pulsões, tá? Onde pode ser sobre si mesmo, sobre o outro. Então, aqui, recapitulando. É importante considerar a relação objetal que a criança tem consigo e com a figura materna, que são os objetos onde se destinam, então, as pulsões. Então, há uma sincronia entre as pulsões sexuais e de autopreservação no indivíduo quando a gente fala de alimentação. Isso também desde lá de bebê até a nossa vida. Então, a gente se alimenta por uma autopreservação e quando a gente está bem, né? E a gente também tem prazer no alimento. É fundamental que a criança tenha um reconhecimento do próprio corpo. Isso é feito pelo trabalho da figura materna, através do investimento que essa mãe ela faz ali do corpo do bebê.
que primeiro o bebê pensa que ele não é tudo um todo, como era no ventre, depois ele vai ter um corpo autoerótico, aí passa pelo corpo narcísico, que ele começa a se perceber, se distanciar e fazer o seu investimento em si mesmo, para depois passar ali nessa relação com o outro de forma mais definida, formando o ego corporal. É muito importante também o que o Winnicott coloca como holding, uma palavra que quer dizer ali, né, um ambiente propício, que o bebê ele precisa aprender a lidar com essa falta ali do ambiente, suportar a ausência da mãe, que momentaneamente vai ao banheiro, momentaneamente vai fazer alguma coisa, então ele precisa saber lidar com o desamparo, ele precisa aprender a lidar também com o desmame, enfim, é necessário simbolizar. Inclusive, os bebês eles precisam ter ali o processo da fase transicional, o objeto transicional, que às vezes é um paninho, a chupeta, um brinquedinho, que ali ele simbolizou, né? A criança sempre quer ficar com alguma coisa na mão, ele simbolizou, porque está dentro dele, já está sendo estruturado ali o seu aparelho psíquico. E mostrar que o indivíduo é separado daquele outro corpo, ele vai se constituir como indivíduo. Quando a simbolização do afeto, do amparo, é percebido e internalizado de forma insuficiente, então não significa que a mãe foi insuficiente. Ela pode até ter sido, mas não significa. Estou falando aqui, quando ele é percebido, né, internalizado de forma insuficiente, diante da subjetividade, então, daquele indivíduo, daquela criança, uma lacuna, ela tem a possibilidade de ser aberta. A ideia do trauma. E aí, a formação e essa percepção simbólica da imagem ali do indivíduo sobre o seu próprio corpo, ele pode ser manifesto de forma conflituosa. Assim também como a sua forma de se alimentar. E, consecutivamente, e pode acontecer que esse tipo de pessoas possam desenvolver os distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares, eles vêm com um sintoma. E o que é o sintoma? É uma forma de defesa contra esse sofrimento psíquico, contra esse desamparo. E aí, então, eu concluo, finalizando o artigo, quando o sintoma veste e reveste o corpo diante do contínuo desamparo. E aí eu vou ler aqui o último slide para fazer a conclusão. Nos sintomas bulímicos, isso é uma parte da minha fala, por isso que não está citado nenhum autor. Nos sintomas bulímicos e anoréxicos, há a denúncia da dor de desamparo físico e psíquico reminiscente, da infância. Então, reminiscente da infância, né? São resíduos da infância. E a permanência de um ego imaturo que procura se defender do sofrimento, já que o indivíduo não consegue compreendê-lo de forma consciente. É na relação com o outro, desde a infância, que cada sujeito tem a possibilidade de construir sua integridade e coerência entre o soma e a psique. E quando isso não for possível, é através da análise com a conduta do analista que há a oportunidade de revisitar o inconsciente, realizar a reminiscência e encontrar sentido ao que foi vivido diante do desamparo. Para isso, a relação transferencial permeada de afetos é fundamental. Então, é o seguinte, o indivíduo ele vai chegar na clínica com as suas pressões externas, internas, imaginando hoje uma sociedade cheia de imagens, de iconografias, de padrões de belezas. E essa pressão externa, ela tem muito a ver com a aprovação do outro. Não está na sociedade, ou do outro familiar, do outro cônjuge, enfim. Só que quesitos também das exigências internas estão pulsantes, desde a infância. E aí, como que a psicanálise ela pode agir na clínica? Através ali do acolhimento, mediante a entrega que esse paciente vai aparecer ali com esse corpo como palco, encena ali os sintomas, e pela sua fala e pela escuta
do analista vai se fazendo esse trabalho. E que a psicanálise ela vai agir através do corpo psicanalítico, ou seja, esse corpo que é a representação de cada indivíduo, que cada indivíduo ele faz de si mesmo, na sua soma e a psique ali juntas, ali pela subjetividade do analisando ali do paciente. De acordo com as suas simbolizações, sua subjetividade, suas particularidades, sua história de vida. Porque na clínica, aqui vamos pensar na clínica do distúrbio alimentar, anorexia e bulimia. Nós não vamos trabalhar com medicação, então nós não vamos trabalhar com o corpo biológico. O psicanalista ele não medica, ele não vai fazer uma medicina metabólica, suplementar, mandar a pessoa caminhar, fazer ginástica. Não é assim que funciona. Nós não vamos trabalhar com nutrição. Olha, eu vou lá passar uma receita, você tem que comer isso, tem que comer aquilo, você tem que ganhar massa. Não. Nós não vamos usar também medicações de bioquímica cerebral, porque a pessoa está com modulador de apetite, nada disso. Nós não vamos fazer isso. Conexões com o intestino, cérebro-intestino, está bastante... o intestino é o nosso segundo cérebro. Nós não vamos trabalhar com o segundo cérebro. Até porque a psicanálise ela não trabalha com o cérebro físico, órgão. Isso é coisa dos psiquiatras, dos neurologistas. Nós não vamos falar para a pessoa emagrecer porque ela está gorda, porque ela está fora do peso, ou engordar porque ela está magérrima. Não é com o corpo biológico, não é com o corpo neurológico. É com o corpo psicanalítico que nós vamos trabalhar. Com essa subjetividade que o sintoma manifesta ali naquele corpo e que está incomodando aquele sujeito, aquilo que ele veio fazer a sua queixa. Nós vamos revisitar. A professora Maria Helena Fernandes, ela fala ali que tem que haver um nascimento psíquico. Eu achei muito bonito isso. E eu digo mais, na verdade é um renascimento psíquico, porque o aparelho psíquico ele já está formado, ele está ali e ele pode ser revisitado, ressignificado e com aquilo que faz sentido para cada paciente diante da sua individualidade. Bom, por conta do tempo, é isso que eu vou apresentar para vocês. Muito obrigada. Muito bem, que apresentação incrível. Na verdade, um estudo muito interessante, né, Márcia? Assim, eu percebo muitas nuances ao longo da leitura, eu tive a oportunidade de ler o artigo e conhecê-lo em profundidade. Esse momento em que você vai explorando a formação do esquema corporal, a imagem inconsciente do corpo, essas relações que você vai construindo ao longo do seu artigo são realmente impressionantes. Acredito que traz muitas reflexões para nós, pelo caminho que esse sujeito vai simbolizando o próprio corpo, a própria relação com o corpo, que o corpo representa para ele. Mas eu percebo que essa ênfase que você vai dando na importância das experiências vividas desde a infância, na integridade do indivíduo e na manifestação dos sintomas, deste sofrimento psíquico, é outra coisa muito agradável ao longo do artigo. Então, essa conexão, essa relação entre corpo e mente na psicanálise, a importância de compreender os conflitos emocionais, psíquicos, o sofrimento psíquico, a angústia desse sujeito, vamos falar assim, e sua relação aí com o próprio aparelho psíquico, como que o inconsciente vai simbolizando, vamos representando, vai de alguma forma dando lugar a tudo isso. Então, foi muito interessante. Mas, para além disso, a interconexão com a ideia de cultura, imagem corporal, distúrbios alimentares, tudo isso destacando um pouco essa relação da mãe, essa relação da figura materna, daquela que exerce a maternagem, foi algo muito interessante para a gente pensar também na formação desse sujeito, na formação do ego e na formação que esse sujeito constrói também simbolicamente com os alimentos e com a alimentação, e como que isso pode levar esse sujeito também ao processo também de anorexia, bulimia e tudo isso. Então, aqui mais uma vez a capacidade da psicanálise de dialogar com outras áreas do conhecimento, e a gente percebe como é possível também entender em alguns momentos
Onde pode estar alguma dessas origens da gênese desses distúrbios, desses transtornos alimentares? Fascinante. Parabéns, gostaria de te parabenizar por essa incrível apresentação, dizer que é uma honra poder te acompanhar até aqui, a esse momento. Estava aqui curtindo cada palavra, interessado, porque é diferente quando a gente está lendo e que eu tenho a minha própria voz interna, a minha própria narrativa, e é muito interessante quando a gente te escuta falar, quando a tua voz dá mais vida a essa construção, a essa apresentação. E mais do que vida, é quando você vai reconectando as partes e mostrando para a gente como que esse estudo realmente ele é maravilhoso, ele acrescenta coisas importantes para a nossa prática clínica, e que eu acredito que não só eu, tem muitos psicanalistas que têm dúvida de como abordar pacientes com transtornos e distúrbios alimentares. Então, essa contribuição é, sem dúvida, exemplar, e eu gostaria de reforçar isso para todos que estão nos acompanhando, presentes aqui hoje, o quanto o teu esforço de dialogar, de trazer esse diálogo com o corpo psicanalítico, pensando no simbólico, ao mesmo tempo com a cultura, com a maternagem, esse lugar da formação, da constituição desse sujeito, foi um exercício que eu percebo muito desafiador, mas que você tirou com maestria, e a gente não seria diferente, né? E falar nisso, eu queria aproveitar um desses minutinhos também finais aqui, só para reforçar, pessoal, esse artigo vai estar disponível na nossa revista de psicanálise, acompanhe a gente aí nas redes sociais, a gente vai estar divulgando para vocês, viu, no nosso Instagram ou aqui no nosso canal do YouTube, mas a Márcia também, não faz muito tempo, lançou, né, professora, o teu livro aí, se você quiser aproveitar, eu estou vindo daqui, quiser aproveitar para compartilhar com todo mundo aí. Ai, obrigada, Alexandre. O Império da Toilette é um livro que eu fiz um estudo, onde eu estudo a presença da eugenia, do higienismo e do sanitarismo nas propagandas de produtos para a toalete. Então, quando a propaganda ela aparece por exemplo, numa revista, ela aparece, ela está carregada, por exemplo, essa é bem emblemática, tá? Está carregada de discursos da eugenia, que modula todo o racismo estrutural que estão presentes até hoje. Não só, eu não trabalho só com a questão do racismo, mas eu trabalho também com corpos defeituosos, tá? Que são chamados de defeituosos, pessoas que foram parar no circo de horrores. Mas é muito interessante como que essas questões do início do 19 e início do 20, elas estão presentes até hoje na nossa sociedade, de uma forma assim, eu achei uma propaganda de uma clínica, de rinoplastia, onde as pessoas, eu não botei o nome da clínica da pessoa, mas estava na internet. A pessoa está aqui, o cirurgião plástico fala, se você quer fazer a rinoplastia para corrigir o seu nariz negroide, tá? Fora, né, gente, a questão do sanitarismo também, ó, essa aqui é uma foto do pátio do colégio em São Paulo, onde estão as pessoas dormindo ali, né? E o caminhão da prefeitura vai fazer a higiene ali do pátio do colégio. Tudo certo, é o caminhão da prefeitura, mas a gente sabe que esses corpos, né, embaixo dessas cobertas, muitas vezes as pessoas sofrem violência, e ali, se a gente for ver, são pessoas que têm toda a sua raiz ancestral no indígena, no africano, e que são ali lavados, né? Ali é uma reportagem de quando essas pessoas, elas foram, jatos de água foram colocados nelas, e elas fantástico, ficam né, ali. Márcia, que para além do teu livro, que vai tratar de todas essas questões, você faz essa extensão para olhar para o corpo, para os distúrbios do corpo, relacionar isso com a psicanálise, estabelecer esse campo do saber interdisciplinar, e é fantástico. Então, o nosso percurso pode começar um pouquinho antes, com a leitura do teu livro, e recomendo para todos, viu, pessoal?
depois entrem em contato com a professora Márcia, ela também, se quiser aproveitar e compartilhar, tem um Instagram com o pessoal, professora, para quem tiver eu consigo interesse. colocar aqui, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui no chat. Coloca aqui no chat, eu compartilho com o pessoal, e aí... Deixa eu ver se eu consigo... deixa eu ver qual que é o meu Instagram, nem eu sei. Tá tudo bem. Pessoal, então, enquanto isso... É só procurar Márcia Valdívia. Só está como Márcia Valdívia, tá? Então, no Insta. Siga aí, pessoal, a professora Márcia, quem tiver interesse em conhecer as obras, provavelmente estão nas principais lojas também de vendas virtuais, como Amazon e outras, mas é isso, pessoal. Eu queria te agradecer enormemente pelo carinho, pelo cuidado com a apresentação, dizer que para nós é uma honra poder compartilhar, fazer parte desse marco com você nesse momento tão importante da tua formação em psicanálise. Sabemos que a formação em psicanálise, ela não termina, ela é contínua, mas é um marco, é importante. Quando você conclui uma etapa teórica, quando você já está vivendo a tua análise pessoal, quando você já está se sentindo mais preparada para iniciar os atendimentos clínicos e consegue manter o restante, que é os estudos de casos clínicos, análise didática, supervisão, o quanto esse percurso ele é importante para a formação do psicanalista, mas esse momento é para ser celebrado e a gente celebra ele com muita alegria recebendo o teu artigo. Eu queria te deixar uns minutinhos finais para você agradecer também ou comentar alguma coisa que você queira falar para a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje. Eu estou num rito de passagem aqui, mas eu estou muito feliz, muito feliz. Você sabe quanto eu sou grata por você, né, me ter me acolhido, pelo Instituto Alonso, pelos colegas. Foi maravilhoso o meu percurso, foi muito desafiador para mim, pelos momentos pessoais que eu estava vivendo, mas passou, tudo passa, e eu acho que os sintomas, todos nós, né, é aquela areinha dentro da concha que forma uma pérola. Eu acho que a gente deve se envolver, aí a psicanálise ela faz toda essa transformação na gente quanto indivíduo, quanto pessoa. E você não sabe o quanto, tá? Porque sou eu que sinto, então você não sabe o quanto, por mais que eu queira verbalizar, o quanto eu sou grata a você, Alexandre. O quanto eu sou grata ao Instituto, o quanto eu sou grata aos colegas, e o quanto eu sou grata mesmo à vida. Eu me sinto muito privilegiada por eu que acredito em Deus, de ter me conectado com pessoas tão maravilhosas. Assim, que me fazem melhor a cada dia, tá? E eu quero dar assim, que todos se sintam abraçados aqui virtualmente, e eu estou muito feliz mesmo. E a psicanálise, ela é uma formação constante, então a gente vai continuar aí fazendo as nossas interlocuções. É isso aí. Importante a gente perceber isso, que a formação é contínua, mas a gratidão é nossa por poder fazer parte da tua jornada, da tua história e poder compartilhar com você um pouco desse conhecimento e fazer também o nosso papel na linha da transmissão da psicanálise, que é um pouco disso também. Que bom, sim. Me alegro. Pessoal, obrigado, agradeço a todos aí pela presença, pela participação. Fico à disposição, viu, gente? Pode me escrever, eu respondo tudo. Perguntem, explorem mais, né? Querem saber mais? A gente pode marcar um outro momento para falar um pouco mais também. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer pela presença, pela companhia, por assistirem a gente até aqui, por apoiarem esse momento tão importante e, acima de tudo, por permitir que a gente continue falando sobre a psicanálise hoje, em dia, e trazendo para os nossos dias com um olhar, com uma representação muito mais próxima da nossa realidade, pessoal. Um abraço para todos, boa noite, até a próxima. Beijo, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.